Eu sou Eliseu, e aqui está a minha jornada, rica em detalhes e reviravoltas que mudaram minha vida para sempre. Era um dia aparentemente comum em Abel-Meolá, a pequena vila onde eu cresci com meu pai, Safate. Desde cedo, eu estava acostumado ao trabalho árduo nos campos, arando a terra com os bois sob o sol escaldante, sentindo o cheiro do solo fértil e ouvindo os sons ritmados da natureza ao meu redor. Naquele dia específico, enquanto me concentrava no trabalho, um homem imponente surgiu no horizonte. Ele se aproximava lentamente, mas com uma presença inegável que fazia com que tudo ao redor parecesse parar. Esse homem era Elias, o grande profeta de Deus, conhecido por seus feitos poderosos e sua profunda conexão com o divino. À medida que Elias se aproximava, meu coração começou a bater mais rápido, como se pressentisse a mudança que estava por vir. Sem uma única palavra, ele se deteve ao meu lado e lançou seu manto sobre meus ombros. O tecido pesado e desgastado, impregnado de histórias e bênçãos, parecia pulsar com uma energia própria. Naquele instante, entendi que este era um chamado divino, uma convocação para abandonar a vida que eu conhecia e seguir um caminho sagrado. O gesto de Elias era carregado de significado. Lançar seu manto sobre mim não era apenas um ato simbólico, era uma transferência de autoridade, um convite para me tornar seu discípulo e, eventualmente, seu sucessor. A sensação de responsabilidade e propósito era avassaladora, mas, ao mesmo tempo, profundamente inspiradora. Sem hesitar, deixei os bois e o arado para trás. Corri atrás de Elias, meus pés levantando poeira enquanto meu coração batia com uma mistura de excitação e reverência. Cada passo que dava era uma confirmação de minha decisão de seguir o chamado de Deus, de abraçar um destino que estava além da minha compreensão, mas que eu sabia ser o certo. Assim começou minha jornada ao lado de Elias, uma jornada repleta de milagres, desafios e aprendizados profundos. Cada dia ao lado do grande profeta me ensinava mais sobre fé, coragem e a verdadeira natureza do serviço divino. Eu estava destinado a grandes coisas, e aquele momento nos campos de Abel-Meolá foi apenas o início de uma vida extraordinária dedicada a cumprir a vontade de Deus. Por favor, deixe-me ir despedir de meu pai e minha mãe, e depois te seguirei, pedi. Elias, com uma tranquilidade serena, respondeu: Vá e volte, o que eu te fiz? Assim, voltei, e tomando a junta de bois, ofereci-os em sacrifício, e com os instrumentos do arado, cozinhei a carne e a dei ao povo. E eles comeram. Depois disso, levantei-me e segui Elias. Durante anos, servi ao seu lado, absorvendo seu conhecimento e me preparando para o que estava por vir. Cada dia ao seu lado era uma lição, uma imersão na sabedoria divina e na prática da fé. Testemunhei inúmeros milagres, desde a multiplicação do óleo para uma viúva desesperada, até o retorno à vida de um jovem que havia falecido. Vi em primeira mão a fidelidade de Deus em situações impossíveis, onde apenas a intervenção divina poderia trazer solução. Elias era um homem de fervor incomparável e coragem inabalável. Ele enfrentava reis e rainhas sem temor, desafiava falsos profetas e não hesitava em proclamar a verdade de Deus, independentemente das consequências. Sua fé não conhecia limites. Era um pilar de força e convicção que inspirava todos ao seu redor. Eu aspirava profundamente a alcançar uma fé tão forte quanto a dele. A cada milagre que presenciava, a cada palavra de sabedoria que ele compartilhava, meu coração se enchia de um desejo ardente de servir a Deus com a mesma intensidade. Elias não era apenas meu mentor, mas um exemplo vivo de dedicação e devoção. A jornada ao seu lado não foi fácil, mas cada desafio enfrentado e cada vitória conquistada moldaram meu caráter e fortaleceram minha fé. Um dos momentos mais memoráveis e impactantes da minha jornada com Elias aconteceu no Monte Carmelo, durante o confronto com os profetas de Baal.
O ar estava carregado de tensão, enquanto centenas de israelitas se reuniam para testemunhar o desafio entre Elias, o único profeta do Senhor presente, e os 450 profetas de Baal. Elias, com uma confiança inabalável, permitiu que os profetas de Baal tentassem primeiro invocar o fogo dos céus. Eles clamaram, dançaram e se cortaram, tudo em vão. Elias observava, ocasionalmente provocando-os com comentários sarcásticos sobre a suposta ausência de seu Deus. Ao cair da tarde, Elias chamou o povo para perto de si. Ele reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas, usando 12 pedras para representar as 12 tribos de Israel. Depois, preparou o sacrifício e mandou que encharcassem a lenha e o altar com grandes quantidades de água, até que o rego ao redor do altar estivesse cheio. A expectativa no ar era palpável, e todos os olhos estavam fixos em Elias, enquanto ele se ajoelhava e levantava os braços ao céu. Com uma oração simples e poderosa, Elias clamou ao Senhor: Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e fiz todas estas coisas por tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que estás trazendo o coração deles de volta. De repente um fogo desceu dos céus com uma intensidade avassaladora. Consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras, o pó e até mesmo a água no rego. O calor era tão intenso que todos recuaram em reverência e espanto. O povo de Israel, testemunhando esse milagre, caiu de joelhos gritando em uníssono: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Naquele dia, o poder do Deus verdadeiro foi manifestado de maneira inquestionável, silenciando qualquer dúvida sobre sua soberania. Foi uma demonstração tão impressionante da fidelidade e poder de Deus que renovou a fé de muitos e fortaleceu ainda mais a minha determinação de seguir e servir ao Senhor com a mesma devoção inabalável que Elias demonstrava. Após o triunfo impressionante no Monte Carmelo, continuei a presenciar inúmeros eventos notáveis ao lado de Elias. Cada experiência trazia consigo uma lição profunda sobre a natureza divina e o incrível poder de Deus. No entanto, entre todos esses momentos, nenhum foi tão extraordinário quanto o dia da partida de Elias. Elias, consciente de que sua hora estava chegando, me pediu para ficar enquanto ele se dirigia a Betel. Mas eu sabia que este era um momento crucial e não podia deixá-lo. Tão certo como vive o Senhor e como vive a tua alma, eu não te deixarei. Insisti firmemente, que assim juntos prosseguimos nossa jornada. A cada passo, o senso de iminência aumentava. Estávamos cercados por outros profetas que, sussurrando, confirmavam que o Senhor estava prestes a levar Elias. Mas eu me mantive firme ao seu lado, determinado a não perder um só instante. Nossa caminhada nos levou de Betel a Jericó, e finalmente às margens do Jordão. Em cada parada, Elias repetia seu pedido para que eu ficasse, e minha resposta era sempre a mesma: eu não o deixaria. Ao chegarmos ao Jordão, Elias pegou seu manto, enrolou-o e feriu as águas que se dividiram, permitindo-nos atravessar em terra seca. Este ato mais uma vez demonstrava o poder de Deus operando através de Elias. No outro lado do Jordão, Elias virou-se para mim e perguntou o que eu desejava antes que ele fosse levado. Sem hesitar, pedi uma porção dobrada de seu espírito. Elias respondeu que eu havia feito um pedido difícil, mas se eu o visse sendo levado, isso seria concedido. Enquanto continuávamos caminhando e conversando, uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, apareceu e separou-nos. Elias foi levado ao céu em um redemoinho, e eu gritei: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Naquele momento percebi que o manto de Elias havia caído. Peguei-o, voltei ao Jordão, e com uma fé renovada, feri as águas com o manto, que se dividiram novamente. A porção dobrada do espírito de Elias estava agora sobre mim, e eu estava pronto para continuar a obra de Deus. Esse dia marcou o início de uma nova era em meu ministério.
onde as lições e o espírito de Elias guiariam cada passo meu, fortalecendo-me para enfrentar qualquer desafio que surgisse. Seguimos juntos para Betel, um lugar repleto de história e significado espiritual. As colinas e os vales ao nosso redor pareciam testemunhas silenciosas da nossa missão. Ao chegarmos, um grupo de filhos dos profetas se aproximou, seus rostos marcados pela preocupação e reverência. Eles me alertaram que Elias seria levado pelo Senhor naquele dia. Já ciente do que estava por vir, respondi calmamente, mas com firmeza, pedindo que não falassem mais sobre o assunto, pois a gravidade do momento já pesava em meu coração. Elias, percebendo a seriedade da situação, olhou para mim com olhos cheios de experiência e sabedoria. Ele me pediu que ficasse ali enquanto ele prosseguia até Jericó. Mas eu sabia que este não era o momento de me afastar. Com determinação declarei: tão certo como vive o Senhor e como vive a tua alma, eu não te deixarei. Elias assentiu, reconhecendo minha lealdade, e continuamos nossa jornada. O caminho para Jericó era árido e cheio de desafios, mas a presença de Elias tornava cada passo significativo. Chegando lá, fomos novamente recebidos pelos filhos dos profetas. Eles, com expressões sombrias, repetiram o aviso sobre a iminente partida de Elias. Eu, sentindo o peso da responsabilidade e o fervor de minha missão, pedi que se calassem. A repetição do aviso não diminuía a dor que eu sentia, ao saber que meu mestre estava prestes a partir. A cada passo ao lado de Elias, eu sentia a presença de Deus de maneira intensa e palpável. O ar parecia carregado de expectativa, como se o próprio céu estivesse prestes a descer e tocar a terra. E enquanto caminhávamos, eu refletia sobre todas as lições que aprendi, sobre a coragem inabalável de Elias e sobre a grandeza do Deus a quem servíamos. Seguimos juntos até o Jordão, onde o rio fluía forte e majestoso, refletindo o céu azul acima. Elias, com uma confiança tranquila, pegou seu manto, enrolou-o firmemente e tocou a superfície das águas. Imediatamente, o rio se dividiu, criando um caminho seco que se estendia diante de nós. Atravessamos juntos, sentindo a terra firme sob nossos pés, um milagre que testemunhava o poder divino que acompanhava meu mestre. Enquanto caminhávamos pela terra agora seca, Elias se voltou para mim com um olhar sério e profundo. Pede-me o que quiseres que eu te faça, antes que seja tomado de ti, disse ele, sua voz carregada de uma mistura de sabedoria e carinho. Eu sabia que este era um momento crucial, uma oportunidade única. Com o coração batendo rápido, respondi: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Elias parou por um momento, considerando meu pedido. Coisa difícil pediste, ele finalmente disse, seus olhos fixos nos meus. Contudo, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará a ti. Porém, se não me vires, não se fará. Suas palavras ressoaram profundamente dentro de mim. Eu sabia que minha jornada espiritual estava prestes a atingir um ponto de virada. Continuamos a caminhar. O ar ao nosso redor parecia carregado de uma energia palpável, como se o próprio céu estivesse à espera do que estava por acontecer. Cada passo ao lado de Elias era uma mistura de aprendizado, admiração e preparação para o que estava por vir. Eu estava determinado a manter meus olhos nele, consciente de que este momento definiria meu futuro e a continuação da obra que ele havia começado. Enquanto ainda conversávamos, um estrondo celestial ecoou ao nosso redor, e de repente, um carro de fogo puxado por cavalos flamejantes apareceu, separando-me de Elias. O ar se encheu de um calor intenso e luz ofuscante, e Elias foi levado ao céu num redemoinho, acendendo como uma chama viva. Atônito e com o coração pesado, clamei: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Era a última visão de meu mentor, desaparecendo na vastidão dos céus. Em um gesto de profundo pesar e reverência, rasguei minhas vestes em duas partes, simbolizando a dor da separação e a gravidade do momento. Aquele manto de Elias agora em minhas mãos
Era mais do que um mero pedaço de tecido. Era um símbolo de um legado sagrado e uma responsabilidade divina. Colocando-o sobre meus ombros, senti o peso físico e espiritual do chamado que me fora confiado. Cada fibra do manto parecia pulsar com a energia dos muitos milagres e atos de fé que Elias havia realizado. Enquanto refletia sobre os ensinamentos e feitos de Elias, compreendi que cada milagre não era apenas uma demonstração de poder, mas uma revelação do caráter e da natureza de Deus. Atravessando novamente as águas do Jordão com o manto de Elias, observei as águas se dividirem diante de mim. Um sinal claro de que o espírito e o poder de Elias agora estavam comigo. Era minha vez de continuar essa jornada sagrada, de ser um canal para o amor, a justiça e o poder de Deus. Cada desafio que eu enfrentaria seria uma oportunidade para manifestar a grandeza de Deus, assim como Elias havia feito. Enquanto caminhava, lembrava-me dos muitos momentos ao lado de Elias. Recordava o triunfo no Monte Carmelo, onde Elias desafiou os profetas de Baal e, com uma simples oração, trouxe fogo do céu, consumindo o sacrifício e demonstrando de forma inquestionável o poder de Deus. Recordava também dos momentos mais íntimos, das conversas à beira da fogueira, onde Elias me ensinava sobre a fidelidade de Deus, sobre a coragem necessária para ser seu profeta, e sobre a importância de uma fé inabalável. Eu sabia que não estaria sozinho nessa jornada. O Deus que havia estado com Elias estaria comigo. O mesmo Deus que respondeu a Elias no Monte Carmelo, que dividiu as águas do Jordão e que realizou tantos outros feitos extraordinários, estaria ao meu lado. Confiava que em cada desafio que enfrentasse, sua sabedoria e força me guiariam. Ao mesmo tempo, reconhecia minha própria humanidade. Tinha dúvidas e medos como qualquer outro, mas sabia que a verdadeira força reside em reconhecer nossa dependência de Deus. Com essa certeza, avancei com determinação, preparado para enfrentar o desconhecido com a fé inabalável que aprendi com Elias. Cada passo que dava era um testemunho do compromisso de continuar a obra divina, mantendo viva a chama do chamado que Elias havia passado para mim. Cada palavra de profecia, cada ato de milagre, cada momento de oração seria uma continuação do legado de Elias, e eu estava decidido a honrá-lo com toda a minha vida. Naquele momento, ao segurar o manto de Elias e olhar para o horizonte, sabia que a jornada seria longa e cheia de desafios, mas também repleta de oportunidades para mostrar ao mundo o poder e a fidelidade de Deus. Sentia-me pequeno diante da grandeza da tarefa, mas também profundamente honrado e fortalecido pela certeza de que o Deus de Elias era também o meu Deus. E assim, com o coração cheio de fé e os olhos fixos no propósito divino, segui em frente, determinado a ser o profeta que Deus me chamou para ser. Ter fé não significava estar isento de dúvidas, mas sim possuir a coragem de seguir em frente apesar delas, confiando que Deus estaria comigo, guiando cada passo, assim como havia guiado Elias. Portanto, enquanto caminhava pelas terras de Israel, carregando o legado de Elias e a missão divina, eu refletia constantemente sobre essas verdades. Cada dia apresentava uma nova oportunidade para aprender, crescer e servir. Em cada ato de serviço, eu percebia a mão de Deus se movendo, não apenas na minha vida, mas na vida de todo o povo de Israel. A jornada prometia ser desafiadora, mas também repleta de propósito e significado, guiada pela mão do Deus que chama, capacita e usa seus servos para sua glória e para o bem do seu povo. Peguei o manto que caíra de Elias, voltei e parei à margem do Jordão. Com o manto de Elias nas mãos, feri as águas e clamei: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? E ao ferir as águas, elas se dividiram para os lados, permitindo-me atravessar. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó, ao verem isso, exclamaram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram ao meu encontro, inclinando-se diante de mim. Agora,
Como portador do manto de Elias, eu estava diante de um novo capítulo em minha vida. Minha primeira ação como profeta ocorreu quando os homens de Jericó vieram até mim, lamentando que as águas da cidade eram ruins e a terra estéril. Eu disse: tragam-me um prato novo e coloquem sal nele. Eles assim fizeram. Então, fui à fonte das águas, lancei o sal e declarei: assim diz o Senhor, sanei estas águas, daqui em diante não haverá mais morte nem esterilidade. E as águas foram purificadas até o dia de hoje, conforme a palavra que eu havia proferido. A cada passo sentia o peso e a honra do chamado divino. E sabia que a mesma força e sabedoria que haviam guiado Elias, agora estavam comigo. O manto de Elias não era apenas um símbolo de poder, mas um lembrete constante do serviço fiel a Deus e ao seu povo. E assim, com o coração cheio de fé e determinação, continuei a minha jornada, pronto para enfrentar os desafios e cumprir o propósito que Deus havia colocado diante de mim. Enquanto seguia de Jericó para Betel, um grupo de jovens insolentes cruzou meu caminho, zombando com palavras cruéis. Sobe, calvo! Sobe, calvo! Aquelas provocações não foram apenas um desafio pessoal, mas uma afronta à santidade de Deus e à autoridade que ele havia estabelecido. Eu podia sentir a indignação misturada com a responsabilidade de manter a integridade do chamado divino que recebi. A resposta não tardou. Movido por uma mistura de justiça e um senso profundo de reverência pelo nome do Senhor, virei-me para os jovens e, com gravidade, proferi uma maldição em nome do Deus Todo-Poderoso. A reação divina foi rápida e implacável. Duas ursas, como guardiãs do juízo de Deus, emergiram do bosque e atacaram os provocadores, despedaçando 42 deles. O silêncio que se seguiu àquele evento foi ensurdecedor, carregado de um peso profundo que não apenas eu, mas todos ao redor, sentiram. Enquanto as últimas repercussões do juízo divino ecoavam, eu caminhava em silêncio, ponderando sobre a seriedade daquele episódio. Minhas mãos tremiam ao pensar na extensão do poder de Deus manifestado naquele momento. No entanto, junto com o temor reverencial, um sentimento de tristeza se infiltrava em meu coração. Eu não podia deixar de me questionar se minha ação foi motivada pelo zelo pela honra de Deus ou por uma resposta impulsiva ao desafio pessoal. À medida que continuava minha jornada solitária, a brisa suave do entardecer carregava a fragrância das oliveiras e o chamado das aves que cruzavam o céu. Cada passo era uma lembrança vívida da responsabilidade que eu carregava como profeta, não apenas de proclamar a palavra de Deus, mas de ser um instrumento de sua justiça e misericórdia. A lição daquele dia não seria esquecida facilmente. O temor a Deus e o respeito pela sua santidade eram essenciais em minha jornada, pois a autoridade divina não podia ser desafiada impunemente. Descansando sobre a reflexão profunda que aquela experiência em Betel me trouxera, continuei minha jornada com um coração mais pesaroso, mas também mais sábio. O ministério profético, percebi, não se limita apenas à proclamação da palavra de Deus. Envolve também uma delicada balança entre zelo pela santidade divina e compaixão pelos que ainda estão aprendendo a trilhar seus caminhos. Perguntava-me se haveria sido possível lidar de outra forma com a provocação dos jovens, talvez ensinando a mesma lição sem a dureza do castigo imediato. Caminhando pelas estradas poeirentas de Israel, sentia-me humilde diante da responsabilidade que carregava. Ser um instrumento nas mãos de Deus não significava ausência de falhas. Ao contrário, era um lembrete constante de minha humanidade e da necessidade de depender totalmente da orientação divina. Cada passo era uma oportunidade para representar a justiça e a misericórdia de Deus de maneira equilibrada, buscando sempre a sabedoria celestial em minhas interações e decisões. Continuando minha jornada, retornei ao Monte Carmelo e dali segui para Samaria. Nessa cidade minha missão se desdobrou em uma série de sinais e milagres, cada um testemunhando o poder e a graça de Deus.
Recordo-me vividamente do encontro com uma mulher de Sunem, cuja generosidade e discernimento espiritual foram notáveis. Ela insistiu para que eu partilhasse pão em sua casa sempre que passasse por ali, reconhecendo em mim um homem consagrado ao serviço de Deus. Comovida por sua observação, ela persuadiu seu marido a construir um pequeno aposento para mim, equipado com tudo o que eu precisaria: cama, mesa, cadeira e um candeeiro. Esse gesto de hospitalidade não apenas aqueceu meu coração, mas também exemplificou a importância de reconhecer e apoiar aqueles que são enviados por Deus para guiar e ensinar. Cada detalhe desse encontro era uma prova da providência divina, guiando-me através do calor humano e da devoção sincera daqueles que eu tinha o privilégio de servir em nome do Altíssimo. Ao longo dos dias em Samaria, testemunhei muitos outros momentos onde o poder de Deus se manifestou. Uma tarde memorável foi quando, ao passar pelas ruas agitadas da cidade, fui abordado por uma mulher aflita, cujo filho tinha sido atingido por uma doença grave. Seu rosto marcado pelo desespero e esperança me comoveu profundamente, e guiado pelo Espírito, implorei ao Senhor por seu filho. Com um toque de fé e a promessa de Deus em meu coração, retornei à casa dessa mulher dias depois para encontrar seu filho, sorrindo e cheio de vida, um testemunho vivo da graça restauradora de Deus. Esses momentos não eram apenas eventos isolados, eram lembretes poderosos do compromisso de Deus em ouvir e agir em resposta à fé sincera de seu povo. Cada milagre, cada encontro significativo, fortalecia minha própria fé e reafirmava minha missão de ser um canal através do qual o amor e o poder divinos poderiam fluir. Em cada interação, em cada sorriso de gratidão, eu via o cumprimento das palavras de Elias sobre a multiplicação do espírito profético. Eu caminhava não apenas como um profeta, mas como um guardião da esperança e um instrumento da vontade divina para aqueles que buscavam luz em tempos de escuridão. Certo dia, decidi visitar o quarto que a sunamita havia preparado para mim. Chamei Geazi, meu servo, e pedi que chamasse a sunamita. Quando ela veio, perguntei a Geazi o que poderíamos fazer por ela em agradecimento por todo o cuidado dispensado a nós. Ela humildemente respondeu que vivia bem entre o seu povo. Curioso sobre como poderia retribuir sua generosidade, Geazi mencionou que ela não tinha filhos e seu marido já era idoso. Chamei a sunamita novamente e anunciei que, naquele mesmo período no ano seguinte, ela teria um filho nos braços. Incrédula, ela pediu que não brincasse com ela, mas o milagre se cumpriu conforme eu profetizei, e ela deu à luz um filho na época designada. O menino cresceu, mas um dia, enquanto estava com seu pai no campo, começou a sentir dores de cabeça intensas. Seu pai o enviou às pressas para sua mãe, onde ele ficou nos braços dela até morrer ao meio-dia. Com coragem e determinação, a mãe colocou o filho na cama do homem de Deus, fechou a porta e partiu em busca de ajuda. Quando seu marido questionou por que ela ia ao meu encontro naquele dia, que não era dia de reunião ou sábado, ela respondeu com serenidade: "Tudo está bem." Ela selou o jumento e partiu rapidamente para encontrar o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando me viu de longe, disse a Geazi: "Eis aí a sunamita. Corre-lhe ao encontro e pergunta-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho?" Ela respondeu: "Tudo vai bem." Chegando ao monte, ela se agarrou aos meus pés. Geazi se aproximou para afastá-la, mas eu disse: "Deixa-a, porque sua alma está em amargura, e o Senhor mo encobriu e não me manifestou." Ela disse: "Pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes." Então eu disse a Geazi: "Cinge os teus lombos, toma o meu bordão em tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino." A mãe do menino disse: "Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar." Então, levantei-me e a segui.
Geazi foi adiante de nós e pôs o bordão sobre o rosto do menino, mas não houve voz nem sinal de vida. Ele voltou para me encontrar e disse: O menino não despertou. Quando cheguei à casa, vi o menino morto, deitado na minha cama. Entrei, fechei a porta sobre nós ambos e orei ao Senhor. Subi à cama, deitei-me sobre o menino, pondo minha boca sobre a boca dele, meus olhos sobre os olhos dele, e minhas mãos sobre as mãos dele. Estendi-me sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então, levantei-me, andei pela casa de um lado para o outro e tornei a subir, estendendo-me sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Chamei Geazi e disse: Chama essa sunamita. Ele a chamou e ela veio a mim. Eu disse: Toma o teu filho. Ela entrou, prostrou-se a meus pés e se inclinou à terra. Tomou seu filho e saiu. A história de Eliseu e a sunamita não apenas reflete a interação divina na vida humana, mas também a fé inabalável e a confiança que a mulher depositou no homem de Deus. Esse milagre foi um dos muitos que aconteceram durante o meu ministério, e cada um deles servia para demonstrar o poder e a misericórdia de Deus.